tarde, alunos do Integral Colégio de Curso. Tentaremos ser o mais breve e sucinto possível, devido ao peso dos vídeos, para a aula não ficar tão enfadonha. Eu vou postar alguns textos e alguns links relacionados à aula abaixo desse vídeo, no caso. A aula passada a gente debateu um pouquinho sobre as perspectivas antropológicas, né? E eu falei sobre os diversos ramos antropológicos, né? Falei sobre Franz Boas. Então, continuando o debate sobre ele, Franz Boas foi o primeiro a pensar o termo culturas em um sentido plural, né? No sentido de diversas culturas. E a teoria que ele criou é o relativismo cultural. Esse relativismo, quando a gente fala relativizar as coisas, é pensar do ponto de vista da cultura que a gente está analisando, não do nosso ponto de vista. O relativismo cultural é o inverso ao etnocentrismo. Então, se a gente quer saber o conceito de relativismo cultural, então relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. Se o etnocentrismo analisa as culturas com base nos seus critérios, por exemplo, o critério do homem europeu branco, por exemplo, ele analisa com base nas suas características sociais, na sua cultura, no sentido singular. Já o relativismo, ele busca um sentido mais plural. Então, quando eu parto, se eu sou um antropólogo que sou ligado a esse pensamento, eu vou analisar, vou estudar uma determinada cultura, eu vou analisar com base qual a importância daqueles, por exemplo, daqueles padrões culturais, daqueles costumes para aquela sociedade, qual a relevância de um determinado ritual religioso para aquela cultura, e me despindo, tirando o véu da minha frente do preconceito, da análise etnocêntrica, no caso. Então, o relativismo cultural é isso, é inversamente proporcional ao etnocentrismo. Outro ponto bastante importante. Franz Boas cunhou esse termo relativismo cultural, o termo cultura no sentido de... O seu sentido era amplo e ele era vinculado ao significado da palavra Kultur, da palavra alemã. Então, a palavra Kultur, se não me falha a pronúncia, né? Que eu não falo alemão, quer dizer espírito do povo, ou seja, a cultura é aquele pensamento, aquele sentimento que está dentro da pessoa, que faz parte da sua consciência coletiva. Então é algo que cada população, cada grupo étnico, por exemplo, grupo cultural de uma determinada região, se sente em torno dos seus costumes, dos seus rituais. Então é todo aquele espírito do povo, né? Do povo daquele local. Vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma noção. Boas formou seu conceito de cultura a partir das concepções alemãs de Kultur, ou espírito do povo. Ele transporta essa ideia para a antropologia, em uma crítica ao evolucionismo. Para Franz Boas, cultura era um todo integrado, e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Ou seja, cultura para ele é um todo integrado. É tudo que faz parte daquele povo, até os sentimentos daquela população. Outro ponto que eu queria debater com vocês é, por exemplo, o relativismo. Quando a gente relativiza alguma coisa, a gente parte da premissa de tirar o véu do preconceito. Então, assim, tem costumes que para nós, para nossa cultura ocidental, nos parecem estranhos. Mas para aquela cultura tem um significado. E ele diz assim, mas será que a gente tem que aceitar? Será que a gente tem que aceitar tudo que acontece no mundo, mesmo sendo violento? Será que é justo uma determinada, por exemplo,
determinado grupo social, faz parte de uma cultura, seja violado, por exemplo, seus direitos, ou então até mesmo a questão do gênero, por exemplo, a mulher. Em algumas culturas, ela tem um papel diferente, como é que eu posso dizer? Não diferente. Ela é vista de uma forma inferior ao homem. Então, assim, será que eu tenho que relativizar esse conceito dessa cultura? Então ele diz assim, uma saída para o relativismo cultural, com relação a esses costumes que nos parecem estranhos, não é apenas a gente negar o relativismo cultural, porque até mesmo partindo da premissa que a gente quer respeitar a cultura de outros povos, então o nazismo na época da Segunda Guerra era aceitável, porque se a gente for relativizar, para eles era o que eles acreditavam. Então, no sentido assim, vamos pensar o relativismo numa perspectiva assim, se as pessoas que formam aquela sociedade não se sentem oprimidas, então é justo que elas continuem mantendo seus padrões culturais, suas formas de interagir. Mas se aquela minoria, por exemplo, a mulher se sente oprimida, na cultura islâmica, por exemplo, então esse viés a gente tem que analisar de uma forma diferente. Então parte da premissa de que se o indivíduo se sente violado ou não dentro da sua cultura. Então a saída é a gente pensar esse relativismo cultural. Abaixo da videoaula eu vou deixar um texto